Como nós temos muito que conversar, eu vou ser bastante direto. Vamos conversar um pouco sobre o direito. Quando nós olhamos a filosofia e vamos para a filosofia do direito, sempre surge a primeira indagação, é aquela pergunta que ninguém responde. O que é o direito? Essa é a pergunta mais terrível que você pode fazer para um jurista. O que é o direito? E dentro dessa perspectiva de saber o que é o direito, nós vamos encontrar a teoria de Niklas Luhmann. Niklas Luhmann, um sociólogo alemão, um dos maiores nomes da teoria dos sistemas, e é o que nós vamos conversar inicialmente. Para chegarmos no final, eu quero colocar, dentro da repercussão geral, colocar também o direito tributário, porque é o tema do nosso congresso. Mas quando nós começamos com a pergunta do que é o direito, nós vamos encontrar algumas respostas. E dentro da dogmática jurídica, nós sempre estudamos o direito como uma estrutura normativa, Hans Kelsen, uma estrutura de normas. E o próprio professor Norberto Bobbio tem um livro muito interessante que ele fala da estrutura à função. E essa é a ideia de Luhmann. O direito é uma função. E por isso o direito é um sistema funcional dentro da sociedade. E o que implica isso para o jurista? Nós, juristas, quando entramos na faculdade de direito, você já viu uma criatura mais metida numa universidade? Ele entra no primeiro ano, ele já é desembargador. Quando ele termina, ele é pós-ministro do Supremo. Porque nós temos uma ilusão, que é a grande falácia que o ensino jurídico coloca na nossa cabeça, de que o direito dirige a sociedade, de que o direito é o centro, e até a teoria marxista, quando coloca o direito dentro da função da superestrutura do Estado, aquele que mantém o status quo. Será que isso é assim mesmo? O professor Ricardo Alexandre já deu alguns sinais aqui que serviram até de introdução ao que eu vou mostrar para os senhores. O direito é uma função. E o que é função? Quando vamos na teoria do sistema de Luhmann, nós vamos encontrar uma seguinte ideia: a sociedade não é um todo. A sociedade, se nós olharmos a sociologia, nós vamos perceber que a sociedade primitiva, vamos falar da sociedade primitiva, nós vamos ter uma sociedade segmentada. Como é que era a sociedade primitiva? Nós tínhamos um grupo social separado por tribos, famílias. Não havia uma hierarquia social, não havia uma diferenciação social, a não ser uma segmentação. Eu sou da tribo A, você é da tribo B, eu sou da família A, você é da família B. Mas não havia uma complexidade ainda na estrutura social. Depois nós vamos surgindo critérios de diferenciação. É interessante que o tempo todo nós estamos falando de igualdade. E esse é o ponto central da teoria de Luhmann. A sociedade não é baseada na igualdade, é baseada na diferença. Tudo é diferente. E quando nós olhamos a evolução da sociologia, nós vamos ver essas diferenças. Daqui a pouco surge a sociedade hierarquizada, surgem critérios de diferenciação, centro-periferia. Nós não temos nas cidades centro-periferia, diferenciação. É um corte. Quando nós olhamos também a divisão da sociedade, começamos a ver guerreiro, sacerdote, nobres, tudo baseado em diferenciação. E o que aconteceu? A sociedade, ela foi se tornando cada vez mais complexa. É interessante que nas sociedades pré-modernas havia uma figura muito interessante que era a pessoa. Era o papel, os papéis sociais se confundiam. Então, por exemplo, um mau advogado muitas vezes era bem sucedido porque ele era da família nobre, porque era de uma família conhecida. As pessoas procuravam aquela pessoa baseado na influência que ele poderia ter no sistema jurídico, porque ele era importante, era de uma família importante. Muitas vezes o camarada era péssimo, mas ele tinha sucesso, tinha projeção, e a sociedade ela foi ficando complexa. Essa questão daquilo que você é no papel familiar começou a se diferenciar daquilo que você é no seu papel profissional. É muito interessante, ninguém quando procura um advogado pergunta se ele é um bom pai. Quando você procura um bom advogado, você está preocupado se ele é um bom pai, se ele crê em Deus, se ele não crê em Deus,
Se ele paga o dízimo na igreja, ele não paga o dízimo. Isso é importante para você saber? Você quer saber a função. Você quer que ele exerça uma função bem exercida, que é defender o seu direito. E a sociedade, ela foi se diferenciando e se tornando cada vez mais complexa. Hoje nós temos inúmeras diferenciações. Quando nós olhamos os grupos sociais, internamente nos grupos sociais vão surgindo novas diferenças. E essa hipercomplexidade tem que ser processada. Eu vou falar um pouco sobre epistemologia com os senhores, teoria do conhecimento. Olhem ali fora. Você consegue absorver todas as informações que estão neste ambiente externo? Não. E o que o seu cérebro faz? Ele recorta a realidade. Alguém vai olhar, vai ver a árvore. Quem gosta de árvore vai olhar ali e vai falar, poxa, tem uma árvore bonita. Quem gosta de carro vai ficar olhando os carros que estão estacionados ali fora. Cada um vai vir um mundo diferente. Porque o mundo é construído dentro da sua cabeça. O seu cérebro o tempo todo está recortando dados e informações porque é impossível processar toda a complexidade do ambiente. E o que aconteceu? De repente, num dado momento, a sociedade foi se tornando complexa e começaram a surgir núcleos reflexivos. Começaram a surgir comunicações baseadas em códigos binários. A economia, nós vamos conversar umas coisas assim meio cruéis hoje aqui. Porque a teoria do sistema é cruel. Mas ela é uma crueldade aparente. E nós vamos ver daqui a pouco. A economia. Qual é a conversa de quem está na economia? Caridade? Tem uns habermasianos, tem um pessoal da teoria crítica da escola de Frankfurt, que fica criticando o mercado. Vamos acabar o mercado, o problema que o mercado. Tira o mercado, fica o que no lugar? Eles não têm essa resposta. Se nós pararmos a economia, vai parar de ter o que na sociedade? Dinheiro. Então nós temos que começar a pensar, qual é a lógica da economia? Dinheiro, não dinheiro, mercado, não mercado, lucro, prejuízo. A economia conversa assim. Ela olha para o mundo e fala assim, opa, mercado, tem um mercado novo. Olha, vamos lá, vamos investir aqui porque vai dar dinheiro. Esta é a lógica da economia. A lógica da religião, crer, não crer, ter fé, não ter fé. O que a religião faz o tempo todo? Ela quer colocar o código dela. Ela quer transformar você no quê? Num crente, numa pessoa que crê naquela fé. Se você olhar a família é baseada no querer, no bem querer, mal querer, amor, desamor. No sistema da intimidade, na vida sexual, na vida íntima das pessoas, desejo, não desejo, amor, não amor. E o que acontece com o homem dentro da sociedade? O homem, a sociedade não é constituída por homens mais. Ela é constituída, segundo Luhmann, por uma comunicação. O homem, eu e você, somos sistemas autopoéticos, que o Luhmann chama de sistema psíquico. Você já parou para pensar uma coisa interessante? Que cada um de nós somos totalmente diferentes. Por dentro e por fora. Eu estive no Pará, eu achei tão bacana. A teoria do Luhmann ela é interessante por causa disso. Eu cheguei lá, tinham indígenas, negros, brancos, amarelos. Somos todos diferentes. E dentro da nossa cabeça existe em cada uma das nossas cabeças um mundo. Nós construímos um mundo. Quando eu falo a palavra pai, aqui, na cabeça de vocês vem uma imagem, a imagem do seu pai. A lembrança do seu pai pode ser boa, o seu pai pode ter sido bom para você pode ter um trauma com relação ao seu pai. A palavra pai, nós usamos as palavras como meios de comunicação. E lá dentro da sua cabeça eu não consigo entrar. A sua cabeça é uma caixa preta. Luhmann dizia, black box. Eu nunca consigo entrar. Eu só uso uma ponte, que é a comunicação. E eu ouço as palavras que você está usando, entendo o que você diz, mas nunca sei o que você está pensando. Então, aí vem Habermas falando do consenso, de condições ideais de fala. Existem condições ideais de fala? Como é que eu sei se você está sendo honesto ou não no que você está dizendo? Eu tenho que acreditar na comunicação. A sociedade é baseada em comunicação.
E o direito? A economia, então, como que ela se comunica? Se você for falar com a economia, não vem falar assim, olha, Deus criou os homens iguais, todo mundo tem direito. A economia vai olhar para você e falar, não estou entendendo, moço. O que você está falando? Não estou entendendo nada que você está falando. Porque você está usando uma linguagem, uma comunicação que não é a comunicação da economia. Mesma coisa você levar para a religião uma comunicação econômica. Tem sentido? Não tem sentido. E o direito? Qual é a comunicação do direito? Sabe como que o jurista olha o mundo? Ele olha assim, direito, não direito, lícito, ilícito, válido, inválido, constitucional, inconstitucional. Todo o tempo nós estamos comunicando desta forma. Nós observamos o mundo, o jurista observa o mundo sempre assim. Isso é válido ou isso é inválido? Isso é constitucional ou isso é inconstitucional? Isto é o código binário. Este é o código binário comunicativo do direito. Direito, não direito. Lembra a teoria do fato jurídico? Lembra? O que é um fato não jurídico na teoria dos sistemas? O que é um fato que não é jurídico? O que torna um fato jurídico? Vamos aqui para a teoria do direito. Fato jurídico é aquele fato que produz repercussão comunicativa dentro do direito. É algo relevante. Porque quando nós olhamos o mundo, como diz na teoria de Luhmann, tem uma coisa chamada unmarked space. Sabe o que é o espaço não marcado, não observado? Sempre tem um ponto cego. E o direito, aquilo que o direito não pode ver, ele chama de fato não jurídico. É não jurídico. O que ele está fazendo? Ele está tirando para fora do sistema do direito aquela informação. Aquela informação não faz sentido. O que faz sentido é ato ou fato jurídico. O que não faz sentido é um fenômeno não jurídico, que está excluído. É um espaço não observado que o direito joga para fora. E nós fazemos isso o tempo inteiro. Uma folha que caiu ali fora, uma árvore cai. É um fenômeno jurídico isso? Aí você vai olhar. Se ela foi derrubada numa área de preservação, nós temos um crime ambiental. Mas se for um raio que caiu e derrubou a árvore, isso não é um fato jurídico. Agora, se o raio caiu, causou um incêndio, aí nós vamos começar a avaliar. Isso pode ter repercussão jurídica. Esse fato pode produzir algum sentido jurídico, alguma relevância jurídica. Então, o direito está sempre trabalhando assim. Nós, juristas, direito, não direito, válido, inválido. Interessante, já tinham pensado nisso? Nós estamos o tempo todo fazendo isso. Um problema sério, eu estou trabalhando no doutorado, Teoria da Justiça em Luhmann. O critério justo e injusto não é um código do direito. Não é código jurídico. Porque se eu utilizar o código do justo e injusto, eu caio no campo filosófico. E aí eu vou encontrar vários critérios de justiça que vão tornar a operação do direito impossível. Porque eu vou começar a ter um problema operacional de saber qual critério de justiça que eu vou usar. E aí nós vamos falar de uma coisa interessante chamada operações do sistema jurídico. O sistema jurídico, ou sistema do direito, ele é regido por uma autopoiese. Todos os sistemas são regidos por uma autopoiese. Autopoiese quer dizer, já viram poesia? Você sabe de onde que vem a palavra poesia? Vem do grego poiese, que significa criação. A palavra poesia no grego significa criação. É um ato divino para os gregos. A poesia é algo que vem de um outro mundo. É algo inexplicável. Diz o que não pode ser dito, segundo Wittgenstein. A poesia diz aquilo que não pode ser dito. Aquilo que não pode ser demonstrado. É puro sentimento. Então, quando nós olhamos essa questão da autopoiese, o que é auto próprio? Poiese, criação. O direito, os sistemas da sociedade se criam a si mesmos. Eles se reproduzem dentro das suas próprias operações. O que significa isso, Ulisses? Que negócio maluco essa teoria do Luhmann. É muito doido esse negócio. Não é doido, não. Ou seja, como que nós observamos o sistema jurídico? O professor Ricardo Alexandre deu um exemplo claro. Nós observamos o direito por meio do quê? Quem aqui tenta me dizer como que nós observamos o sistema jurídico? Lendo normas que estão no papel, paradas? Como que nós observamos o direito? Por meio das decisões. As decisões estão aí para serem observadas. E o direito está
todo o tempo observando as suas operações. Quais são os dois tipos de operações do direito? O direito tem dois tipos de operação. Uma coisa chamada função. A função do direito é dirigida para toda a sociedade como um todo. Esta função qual é? Estabilizar congruentemente as expectativas. Dá até arrepio quando eu falo isso. É lindo demais. Estabilizar congruentemente as expectativas. Eu vou voltar nisso. E qual que é a prestação do direito? A prestação do direito, sabe o que é? O que o direito produz? Qual que é o produto do direito? O direito constrói prédio, né? O direito produz dinheiro, o direito produz fé. O que ele produz? Decisão. O produto que nós vendemos são decisões. Não estou falando de juiz. Você, advogado, quando vai fazer uma petição inicial, você decide qual é a tese jurídica que você vai utilizar. Você tem possibilidades. Você escolhe uma tese. Você decide. Aquela decisão entra por meio de uma petição inicial no sistema do direito como uma irritação sistêmica. É uma provocação que entra. Os fatos entram junto com os argumentos dentro do sistema. E o sistema começa a processar aquilo. É o juiz. É o MP. São os pareceres. O direito começa a processar aquele conhecimento. É fantástico. Essas são as decisões. Então, o direito, ele trabalha com isso. Ele tem uma função. E o que é estabilizar expectativas? Hoje o professor Ricardo Alexandre deu um exemplo claro do que é uma expectativa. O princípio da isonomia, da segurança jurídica. O que é segurança jurídica? Estabilidade. Confiança. Eu só tenho confiança quando eu tenho o quê? Uma mínima estabilidade. Uma mínima estabilidade. E o que é uma expectativa? É esperar que algo aconteça. E o que o direito faz? Ele estabiliza as expectativas. Homoafetividade. Vamos pegar aqui a decisão do Supremo Tribunal Federal. Vamos colocar a teoria do Luhmann dentro da decisão do Supremo. Vejam só. O direito, usando a sua autopoiese, que gera um fechamento operacional. O que é esse fechamento operacional? Significa que ele se reproduz por informações do próprio direito. O direito filtra as informações e transforma aquilo em conhecimento jurídico. Neste momento, o que acontece? Nós usamos um código que protege o direito da corrupção. Olha que coisa dele. O direito, quem opera no direito, não pode usar o código amigo e inimigo. Oposição, situação. Porque se ele estiver fazendo isso, ele está usando o quê? O código da política no direito. E ele está produzindo o quê? Corrupção sistêmica. Então, qual é a garantia de expectativa que o direito estabiliza? De que ele vai julgar sempre pelo código lícito, ilícito, válido, inválido, constitucional, inconstitucional. E nunca por outros critérios. Quer ver um exemplo? O juiz religioso. O juiz religioso chega lá, ele olha e fala assim, mas isso aqui é contra a minha religião. Eu vou dar uma sentença aqui, eu vou julgar improcedente isso aqui, porque a minha religião não aceita isso. O juiz pode fazer isso? Ele, como operador do sistema do direito, ele pode fazer isso? Ele não pode. Ele não pode falar, olha, mas essa ação aqui é do partido do meu amigo. E eu agora vou dar uma sentença para favorecer. Isso é corrupção. Corrupção sistêmica, corrupção de código. Então, a autopoiese do sistema, esse fechamento do sistema, estabiliza expectativas dentro de uma ótica jurídica. E ela torna as expectativas congruentes, torna seguro. Hoje eu vou agir sabendo que a minha conduta terá uma consequência X ou Y. Isso não é segurança? Você imagina as mudanças de jurisprudência na área criminal, por exemplo? Hoje a pessoa pratica uma conduta, daqui a pouco muda o entendimento, aquela conduta que não era vista como criminal passa a ser criminosa, o que não era tributável passa a ser tributável. Isso é bom? Isso cria prestígio para o sistema do direito? Isto é função do direito? Isso sabe como que chama isso? Disfuncionalidade. O direito que desestabiliza, o direito que é instável, o direito que muda toda hora, ele cria uma disfunção social. Sabe o que ele cria? Perturbação nos sistemas. E há um conceito lumaniano que eu gostaria de falar, é que a teoria de Luhmann é muito complexa, eu estou tentando fazer um recorte e sintetizar.
chamado acoplamento estrutural. O professor Ricardo Alexandre falou de acoplamento estrutural sem usar a palavra acoplamento estrutural. Não é verdade? Vocês sabiam que o direito, ele exerce uma função interessante? Porque nos outros sistemas, eles são finalísticos. O que é um programa finalístico do sistema? A economia, qual que é a finalidade da economia? Reproduzir o seu meio. Qual que é o meio da economia? Qual que é o meio? Dinheiro. Uma economia que funciona bem é uma economia que produz dinheiro. Os comunistas, os socialistas ficam loucos com isso. Falam, o Luhmann é um conservador. Mas isso é um fato. O que é a fé? O que a religião quer produzir? Novos crentes. E o que o direito faz? O programa do direito é finalístico? Vocês acham que o direito ele produz um produto palpável dentro da sociedade que dá para quantificar e contar? Não. Ele produz decisões. Os programas do direito são programas condicionais. As decisões do direito são baseadas num código do se então. E Luhmann é um positivista? Sim. Luhmann é um positivista, só que ele é um positivista sociológico. Porque ele não se prende à norma, ele coloca a norma em confronto com o quê? Com a realidade encontrada na sociedade. Se então, se presentes tais condições, então decido assim. Se não presentes essas condições, decido assim. O direito, ele se torna um direito o quê? Adaptável, um direito maleável, mas não é um direito instável. Porque os fatos mudam, e se mudam os fatos, as decisões mudam. Se os fatos são os mesmos, as decisões têm que continuar a ser as mesmas. Só muda a decisão quando muda o quadro da estrutura social. Aí o direito olha lá e muda. Mas ele muda porque tem uma irritação que vem de fora. Isso se chama abertura cognitiva. Ao mesmo tempo que o sistema trabalha fechado dentro da sua lógica binária, que no caso do direito, direito no direito, válido, inválido, lícito, ilícito, sabe o que ele faz também? Ele tem um olhinho aberto para o mundo. E este olho chama-se abertura cognitiva. E o que entra dentro do sistema? Entra por meio das irritações. O direito está sendo irritado todo o tempo. São as petições iniciais, são as ADINs no Supremo. Daqui a pouco vem a sociedade. Seu Supremo, nós temos um problema aqui. Sabe o que é o nosso problema? Tem umas pessoas aqui, homem com homem, morando junto, mulher com mulher, estão constituindo família. E ele morreu, o cara morreu. E deixou bens. E aí o que eu faço com isso? Dou para aquela família que muitas vezes hostilizou aquela pessoa homoafetiva? Não existe uma relação patrimonial? O religioso olha isso e fala assim, meu Deus, isso é o pecado. Mas o direito não julga pela ótica da religião. O que o direito faz? Ele fala, isso tem um problema na sociedade, não tem um problema? Eu tenho que dar um produto, uma decisão que estabilize a expectativa, que acabe com o conflito. Você sabe o que o Luhmann diz do direito? O direito é como um sistema imunológico. Quando surge o conflito, ele tem que dar uma decisão que imuniza conflitos futuros. Ele estabiliza a expectativa de forma congruente, de forma concatenada. E cria o quê? Segurança jurídica. Estabilidade. As pessoas, o pessoal da teoria crítica, ou da teoria da escola de Frankfurt, não gosta disso, porque estabilidade para eles significa conservadorismo. E não é isso. E tem uma coisa básica, pessoal. Você gostaria de viver numa sociedade que está criticando tudo, mudando tudo, discutindo tudo o tempo todo? Você está afim de discutir tudo? Você tem tempo para ir lá na praça, na ágora grega, reunir e ficar discutindo? Vamos discutir aqui, até achar um consenso. Não existe consenso. A nossa sociedade não tem consenso. A nossa sociedade é uma sociedade dividida. Cada um de nós tem uma visão de mundo. E tem que ter um elemento dentro da sociedade que aglutine, estabilize. Quer você goste, quer você não goste, o fato é que o direito não julgou a homoafetividade porque é certo ou errado, porque é moral ou imoral. O direito e o sistema jurídico teve que dar uma solução porque isso é um conflito que está dentro da sociedade. E ele teve que se adaptar. Ele teve que incorporar aquela nova forma de vida para dentro dele e dar uma solução. Então, esta questão é a grande questão do sistema jurídico em Luhmann.
O sistema jurídico tem um papel importantíssimo, estabilizando expectativas e criando uma congruência de expectativas dentro da sociedade. E aí eu vou falar um pouco sobre repercussão geral, que é o tema da nossa conversa. E aonde que entra a Luhmann nessa história toda? Vocês já leram o artigo 543B, A e B do CPC? Ele diz assim, no A: o Supremo vai analisar a relevância da questão constitucional, olha que coisa fantástica, do ponto de vista econômico, político, social e jurídico. Eu não conheço nenhuma lei no mundo igual a essa. Uma lei que manda o sistema jurídico olhar a operação do outro sistema. E é por isso que eu acabei escrevendo a minha tese, a minha dissertação de mestrado sobre isso. O Supremo, vamos pegar a célula-tronco. Vou dar um exemplo para vocês. A célula-tronco. O que aconteceu? A gente tem que sair do direito. O problema é que nós somos dogmáticos. A gente fica fechado no direito, estudando aquelas coisas, os conceitos do direito. Sai um pouco do direito e olha de fora. Faça uma observação sociológica do direito e você vai ver coisas fantásticas. Quer ver? Não estava lá a CNI, CNBB, não teve membros cientistas que foram falar lá? E essas pessoas não falavam por elas. Essas pessoas, essas organizações falavam pelos sistemas. Qual que era a lógica da CNI? Seu Supremo é o seguinte: se vocês não permitirem a pesquisa com célula-tronco, a Alemanha vai fazer, os Estados Unidos vai fazer, eles vão desenvolver produtos farmacêuticos que nós vamos ter que comprar e pagar royalties. Vai ficar caro o remédio se nós não permitirmos a pesquisa no Brasil. Os outros estão fazendo. Por que nós não vamos fazer? Aí vem a religião. Quando começa a vida? A vida começa quando há uma fecundação do óvulo, começa antes, já existia. Aí você vai no espiritismo, por exemplo, o espiritismo tem outra visão. O espírito já estava lá antes, ele reencarna. São muitas visões diferentes. E o que aconteceu? A ciência veio e falou: olha, nós não estamos mexendo com a vida por isso, nós temos uma pesquisa. Havia uma luta entre os sistemas. E gloriosamente o sistema jurídico, representado por 11 homens, ou 11 pessoas, né? As mulheres também, as ministras, sentados ali. Vocês já pararam para pensar? Que coisa gostosa que é isso? A economia pode ver religião? A fé é um ponto cego da economia. A fé, a religião não pode ver a economia. É o ponto cego dela. A ciência não entende de fé e nem de economia. Ela tem um ponto cego dela. E o direito tem um monte de pontos cegos. Porque ele decide sobre tudo. Decide sobre economia, decide sobre religião, decide sobre vida íntima, decide sobre tudo. Nós mexemos com tudo da sociedade. Tudo vem para dentro do nosso sistema. E nós temos que decidir. E o que aconteceu? O direito foi olhando o ponto cego de um, de outro, falou: entendi. Porque a maior falácia que tem é aquela frase que diz que o juiz é o doctor doctorum. Lembra disso? Os romanos diziam: o doutor dos doutores. O juiz é um pobre coitado. Eu tenho dó do juiz, porque é o camarada que está sofrendo a irritação do sistema e tem que decidir. E tem uma coisa do sistema do direito: a política, ela pode deixar de decidir. Ela pode arquivar o projeto de lei. Ela pode apresentar um substitutivo do projeto de lei. O direito tem, quando a petição inicial entra, ela tem que terminar numa decisão. Ela termina numa decisão. Não tem como não decidir. Chama-se compulsão decisória. Entscheidungszwang em alemão. A compulsão decisória, o direito tem que decidir. Que coisa terrível, né? Você trabalha num sistema que não tem escolha. Ele não tem escolha, ele tem que dar uma decisão. A decisão pode não ser boa. E quem disse que as decisões do direito são sempre perfeitas? Não existe decisão perfeita, porque ele trabalha com várias lógicas. E o que o Supremo fez ali? Ele olhou e falou: meu Deus do céu. Desculpa a expressão, mas eu até trouxe um conceito religioso, né? Mas ele olhou e falou assim: espera aí, esse conceito da religião, eu não consegui entender, porque tem tanta discussão sobre isso. Qual que faz mais sentido neste momento? O que a economia está falando e o que a ciência está falando. E ele optou.
O sistema do direito, o Supremo Tribunal Federal, uma organização, na teoria dos sistemas, os tribunais são organizações sociais. A organização chamada Supremo optou. Ele fez uma opção clara. Gozado, né? A gente está discutindo isso ainda. Tem alguém discutindo esse negócio do célula-tronco? Ficou quieto, não ficou? Até a própria religião se silenciou. Mas ela silenciou por quê? Porque ela participou de um procedimento. Ela foi ouvida. A tese dela não pegou, mas ela foi ouvida. Ela participou. Ela participou e participou da formação da decisão, levando informações que irritaram o sistema do direito. Isto que é a minha visão de repercussão geral. A repercussão geral no Supremo Tribunal Federal, ela serve exatamente para isso, para canalizar irritações. Essa palavra que eu estou usando, de propósito, eu deixei para o final. Irritação não é que deixa o sistema do direito nervosinho. Irritação, tem duas palavras em alemão que ele usa, o Reizen. O Reizen seria um cutucão, é ficar batendo, esfregando assim, ei, Reizen. É uma perturbação. E você tem uma palavra que é Irritation, em alemão, que é traduzido irritação. Não é sentido psicológico de irritar para deixar com raiva. É você levar um problema, cutucar o direito e falar, seu direito, o senhor tem que dar uma solução aqui. Aí o direito vai ter que abrir a abertura cognitiva dele, olhar o mundo, falar, o que faz sentido para mim aqui? Isso. Isso é perfeito? Não é perfeito. Sabe por quê? Porque o mundo não é perfeito. O mundo social não é perfeito. Esse é o grande erro da ideia do consenso. O consenso baseado numa perfeição. O processo. Ouve todo mundo? É possível ouvir todos os afetados por uma decisão? É impossível. Senão não decidiríamos. Não decidiríamos. Essa é a vida como ela é. E eu vou dizer uma coisa para vocês. E a tributação? Só para a gente fechar aqui, falando uma coisa interessante, que senão essa conversa fica cansativa. Não é isso que eu quero. Não quero que vocês se antipatizem com o meu querido amigo Nicolas Luma. Eu quero que vocês se despertem para entender que o direito não é isso que a gente está acostumado aqui, bateção de carimbo. Parece que o direito é uma bateção de carimbo. A sensação que eu tenho como procurador é que eu estou sempre fazendo a mesma coisa, que eu estou mexendo sempre no mesmo processo, estou fazendo sempre a mesma coisa cansativa, repetitiva. Quando você sai do direito e olha de fora, você vê como o nosso papel é importante. Não importante porque ele é melhor do que os outros, porque o direito, como diz Luhmann, das Rechte der Gesellschaft, o direito é um direito da sociedade. O direito não é seu, não é do juiz, não é do Supremo, não é do procurador, não é do advogado. Nós somos servidores da sociedade. Nós somos funcionários, no sentido não de funcionário público, somos pessoas que estão exercendo uma função dentro da sociedade. Nós temos um papel a desempenhar, e da melhor forma possível. E o que acontece no mundo jurídico é o seguinte, as pessoas fazem concursos públicos para ter status. Fazem concurso público para sentar na cadeira e falar, eu agora sou Deus. E na verdade, ele se esquece que ele é um servidor da sociedade, ele está ali para prestar uma função. Decisão. E eu vou falar sobre tributação. Você sabe o que é tributação na teoria dos sistemas? É um acoplamento estrutural. O que é acoplamento estrutural? Vocês já viram o contrato? O contrato é só jurídico? O contrato é um instituto só jurídico? Não, é um instituto, antes de tudo, econômico. O contrato é um instrumento da economia. E o que o direito faz? O direito vem com a sua estabilização de expectativas e protege condicionalmente a operação do contrato. E o que acontece quando há o acoplamento estrutural no contrato entre o jurídico e o econômico? A economia se expande. Cria segurança. E hoje, você para pensar, eu compro livro, eu vou ser expulso da minha casa daqui a uns dias. Tá? Eu vou ser expulso junto com um monte de livro. O que acontece? Eu entro no meu iPhone, abro aqui, entro num site na Alemanha, nos Estados Unidos, compro, eu não vi ninguém, não encontrei ninguém. Daqui uns dias, o carteiro chega no porteiro da minha, eu não vejo nem o carteiro. Isso que é engraçado, nem o carteiro eu estou vendo mais. Chega uma caixinha que foi colocada dentro do meu... E o cara na Alemanha está vendendo para um brasileiro. Por
que conseguiu isso? Isso é graças ao direito. A economia se expande acoplada com o direito. A religião também se expande acoplada com o direito. Quer ver uma coisa? Um exemplo de acoplamento na Constituição? A liberdade religiosa. Isso é um conceito religioso e que o direito protege. Quer ver uma outra coisa? A Constituição. Vocês acham que a Constituição é um produto jurídico ou político? Ele é político. A Constituição é um instrumento político. E que acontece o seguinte: vem a jurisdição constitucional de um lado e acontece o quê? Um acoplamento estrutural entre a política e o direito. Luhmann define a Constituição como um acoplamento estrutural entre política e direito. São decisões políticas que são processadas por decisões jurídicas, na fórmula do se, então. E eu vou falar mais uma coisa aqui, só sobre a tributação. Na tributação nós temos que tipo de situação? Nós temos um acoplamento triplo. Já pararam para pensar? Quando eu dou aula de tributário, primeiro dia de aula, eu chego com os alunos que odeiam tributário. As pessoas chegam na pós-graduação assim: vai precisar de tributário, mala. Chega esse cara chato para fazer tributário aqui hoje. O cara fica te olhando com a cara feia. Aí eu chego e falo: meu filho, não fique com raiva. Vamos falar sobre Luhmann primeiro. O que acontece na tributação? O que vocês acham que é a tributação? É um acoplamento estrutural triplo. Política produz dinheiro. Política produz dinheiro. O sistema político produz dinheiro. Ele gasta. O sistema político gasta dinheiro. Porque ele tem finalidades sociais, ele tem políticas públicas que ele tem que desenvolver, ele gasta. Quem produz dinheiro não é a política, é a economia. E o que a tributação faz? Transfere o produto econômico num acoplamento estrutural e joga dentro do sistema político. O dinheiro que estava na economia vai para o sistema político. Mas no meio desse acoplamento vem um outro, que é o direito. E o direito fala assim: calma, seu político, você não pode tirar tudo. Princípio da capacidade contributiva. O direito entra para equilibrar e criar equilíbrio nesta operação. E ele traz limites, condicionamentos. Ele fala assim: vedação do confisco. Não pode. Seu político, eu sei que você está querendo fazer políticas públicas maravilhosas, Bolsa Família, Bolsa não sei o quê, mas você não pode, porque você está sufocando a economia. Você sabe o que o direito está fazendo quando ele acopla no sistema tributário? Que nós estudamos as normas tributárias? Ele impede que o sistema político paralise e perturbe de forma não razoável as operações econômicas. Porque se eu deixar o sistema político arrancar todo o dinheiro da economia, o que vai acontecer? O que aconteceu na União Soviética, naquela economia estatizada. O Estado tirava tudo e quebrou. São questões. E a tributação é isso, um acoplamento triplo: economia, política e direito. E é essa reflexão que eu quero passar para vocês hoje. Existe um livro de Luhmann que chama A Observação Sociológica do Direito. O direito justo, essa é a minha tese do doutorado, é um direito que trabalha com contingência e incerteza. É a chamada fórmula da contingência. Tudo é incerto. Tudo é incerto. E como é que o direito processa a incerteza? Como é que o direito olha para o mundo e processa as informações brutas que vêm do mundo, produzindo uma coisa preciosa: estabilidade. E eu vou dizer uma coisa para você: estabilidade não significa imutabilidade. Por favor, isso é uma coisa que as pessoas que estudam mal o Luhmann é muito mal lido. Estabilidade não é imutabilidade. Vocês estão vendo que o Supremo Tribunal Federal mudou o conceito de família. Mudou o conceito de família porque ele achou bonitinho? Não, ele mudou porque a sociedade mudou. Você gosta de homoafetividade? Eu não gosto. Você pode não gostar, o outro pode gostar. Mas isso existe na sociedade ou não existe? Existe. Você quer ver uma coisa interessante? Qual foi o primeiro sistema que incorporou os homoafetivos? É porque não pode usar mais homossexual, que é politicamente incorreto. É homoafetivo. Qual foi o primeiro sistema que incorporou? Fala para mim. Para pensar.
É isso que eu estou propondo para vocês. Saiam daquele pensamento costumeiro, sai de fora de você mesmo e olhe para o que você pensa. Você vai ver tanta coisa interessante. Qual foi o sistema que incorporou primeiro os homoafetivos, gente? A economia. A economia olhou e falou: oba, tem um mercado novo. Agora tem cruzeiro gay, restaurante gay. Tem países, a Buenos Aires hoje é um dos maiores destinos, eles estão faturando milhões, atendendo o público gay. E a economia, ela não olha se você é gay, se você não é gay. Ele olha para você e fala: dinheiro, você tem dinheiro? Você está dentro. Você não tem dinheiro? Você está fora. É triste. Por isso que eu falo para vocês como é importante a função do direito, estabelecendo condicionamentos. Políticas públicas, o direito fiscal ali exercendo coordenação dentro dessas atividades. E vocês vão ver uma outra coisa interessante: Bolsa Família. Eu não sou muito a favor do Bolsa Família, mas eu sou a favor do Bolsa Escola. Olha só o que acontece no Bolsa Escola. O cara não tem dinheiro, não é isso? Eu dou dinheiro para ele. O que eu estou fazendo com ele? Incluindo no sistema econômico. Que é o único meio que ele tem para entrar na economia é com dinheiro. E obrigo o camarada a entrar na escola. O que eu faço? Acoplo com o sistema da educação. E o sistema da educação acopla com o sistema econômico, porque produz mão de obra qualificada. Acopla com o sistema da ciência, porque produz pesquisadores qualificados. É essa a minha visão de sociedade. Os sistemas que estão operando e acoplando e um influenciando positivamente no outro. Agora, isso eu tenho que reconhecer. O que o professor Ricardo Alexandre falou hoje. Oscilações decisórias. O direito que decide de um jeito hoje, decide de um jeito, esse não é o meu direito. Esse não é o meu direito. Sabe por quê? A sociedade não é feita de homens. Eu vou falar uma coisa, vocês já perceberam o seguinte? A gente tem uma ilusão de achar que nós somos importantes demais. Já olharam o Supremo? A ministra Ellen Grace se aposentou semana passada. Vai vir uma outra no lugar. Uma outra mulher, provavelmente. Daqui a alguns anos, a gente vai falar: puxa, teve uma ministra, a ministra Ellen Grace foi brilhante, ela é elegante, aquela beleza. Eu sou fã dela, não vou mentir não. Eu ia no plenário do Supremo só para ver aquela elegância da ministra. E o que aconteceu? Ela saiu. E o Supremo o quê? Continua, não continua? O sistema continua. O homem sai, vem outro e o sistema continua. O juiz aposenta, faz um concurso, entra um juiz novinho, que senta lá na cadeira, e o tempo vai passando, e um vai morrendo, e vem outro no lugar, e o sistema está continuando. O sistema não é feito de homens. E isso é uma coisa interessante de Luhmann. Sabe por quê? Quem decide, isso foi falado pelo Ricardo Alexandre. Quem decide, o juiz tem a ilusão de que ele está influenciando o sistema, no sentido dele: eu estou dando uma decisão aqui que vai mudar o mundo. Não, não vai mudar o mundo, vai mudar é a decisão dele que vai ser reformada no tribunal e vai chegar lá no STJ, no STF, vai ser reformada e vão falar: o que é isso, seu juiz? Você está doido? A preocupação não é que o juiz tem que ser insensível, não é isso. Mas é engraçado, vocês já perceberam que tem questões novas que vão surgindo? Quer ver? Imagina você o primeiro juiz, sentado na cadeira, e recebe a primeira ação de uma afetividade. É essa hora que você tem que ser criativo. É essa hora que você está vendo um fato novo que está entrando no direito e processe isso bem processado. Insira essa comunicação bem processada dentro do sistema. Porque depois tudo fica velho. A gente fica velho também. E é isso que eu quero dizer para vocês. Vocês são operadores de um sistema. Vamos cuidar bem do nosso sistema jurídico. Vamos deixar a nossa sociedade olhar. Sabe por que o jurista tem uma coisa que Luhmann chama de Flucht in die Fantasie. Traduzido, ficaria fuga à fantasia. É o decisionismo. É o juiz que acha que ele vai fazer a decisão. Presta atenção, esse é o final da minha palestra. Eu juro que eu vou parar de falar. Eu só vou falar uma coisa para vocês. Tem uma obra de Luhmann que chama Semantik und Gesellschaftsstruktur. Não é traduzida nem para o inglês nem para o português, infelizmente. Chama Semântica, tem em italiano. Tem uma versão em italiano. Semântica e estrutura social. O que acontece é o seguinte: como que o direito funciona bem? Quando o direito olha a decisão que ele está proferindo e a decisão dele tem suporte na realidade da sociedade.
Ele produz uma decisão que avança, mas não é um salto mortal. É um avanço lento, em que você vai acomodando as estruturas vão recebendo aquilo, e aquilo vai se adaptando, vai se acomodando, a sociedade vai mudando. O direito transforma, mas ele não transforma no gogó. Essa é a ilusão do direito, que conversando, escrevendo sentenças bonitas, eu vou mudar o mundo. Eu produzo uma sentença muito justa, muito maravilhosa, só que quando chega lá, não tem recurso, não tem dinheiro, e nem a própria sociedade consegue entender aquilo ainda. Então, é esse passo lento, adaptativo, um direito responsivo, adaptativo. Esse é o direito que eu quero trabalhar. Porque não adianta você dar uma decisão que não tem como ser executada. E aí o Luhmann diz assim, isso é a chamada fuga-fantasia. Escrevo parágrafos filosóficos, lindos e maravilhosos, e que o próprio juiz sabe que não tem como executar. Mas ele quer mandar um recado poético e bonito para a sociedade lê aquilo, olha só, já pensou? O pobre coitado que está esperando aquilo acontecer, ele fala, o juiz decidiu, agora minha vida vai mudar, tudo vai ser diferente, porque tem uma decisão do juiz, falou que vai. E sabe o que acontece? Chega na hora de executar, não tem como executar. O que isso gera na sociedade? Frustração. Desconfiança com o direito. Fala, mas o que é isso? O juiz decide e não acontece? Mas com que direito, que porcaria de direito é essa que não acontece? Você cria uma ilusão falsa dentro da sociedade que não pode se executar. E esse é o meu medo com repercussão geral. A repercussão geral, ela tem que pôr o pé no chão. É o Supremo, não é a repercussão geral, e só para concluir, não é do Supremo. A repercussão geral não é do Supremo. A repercussão geral não é um instrumento para diminuir só o número de processos. A repercussão geral serve para operacionalizar os acoplamentos estruturais que estão aí na sociedade. As decisões do Supremo são terríveis. Sabe por quê? São decisões de cúpula, são decisões irrecorríveis. E os temas que vão ser decididos no Supremo são temas que não são temas locais, são temas com repercussão geral. Eu me faço uma pergunta, só para terminar. Eu faço essa pergunta para você. Você gostaria de sentar em uma daquelas 11 cadeiras? Eu não tenho resposta ainda. Para mim, não consegui dar uma resposta. Mas eu sinto um calafrio quando olho aquelas cadeiras. Porque não é um lugar bom de estar, não. Você está na fronteira do direito. Na fronteira que coloca o direito entre a política, o direito com a religião, o direito com a ciência. Você está no limite. E é isso que eu quero dizer para vocês. O sistema do direito é maravilhoso, mas tem que ser tocado com realidade, com realismo, com adaptação, com observância das estruturas, não sempre trazendo uma observação sociológica do direito. E aí nós vamos ver as possibilidades de transformação do direito. Um direito que não mente, um direito que não engana e que não cria falsas ilusões. Mas um direito que a sociedade vai olhar para ele e falar, esse é o meu direito. Esse é o direito da sociedade. É um direito que funciona bem. É um direito que faz progredir, mas progride realizando e não prometendo. De promessas nós já estamos.